O diagnóstico da doença arterial coronariana é um diagnóstico, na maioria das vezes, que pode ser feito apenas com uma boa análise, uma boa anamnese, uma boa identificação do quadro clínico desse paciente. Então, no momento em que uma artéria passa de 70% de obstrução, qualquer esforço será suficiente para provocar sintomas. E esse sintoma é a dor no peito, que nós chamamos de angina de peito. O eletrocardiograma também é de pouca ajuda na maioria das vezes. Então, entre o quadro clínico de um doente com doença coronariana desse tipo e o eletrocardiograma, nós cardiologistas, nós clínicos, preferimos o quadro clínico. É melhor do que qualquer exame complementar, melhor mesmo do que o eletrocardiograma, que é o mais antigo deles. De qualquer maneira, nós devemos dizer que o eletrocardiograma ele é normal na maioria desses pacientes. Na verdade, se você fizer durante uma dor no peito, esse eletrocardiograma quase sempre vai se alterar. Nós temos lá a inversão de ondas T, configurando um quadro de ondas T isquêmicas. E o diagnóstico fica confirmado. Mas o quadro clínico típico, a dor típica, a dor que é relacionada com esforços e emoções e melhora com repouso e com tranquilização, já nos dá o diagnóstico definitivo. O ecocardiograma também, na doença crônica ainda sem um infarto miocárdio, também não nos ajuda muito. Pode dar algum tipo de hipocinesia, mas de uma maneira geral ele só passa a ser confiável quando começa a apresentar acinesias e discinesias. Mas aí esse paciente já em algum momento atrás apresentou um quadro de infarto agudo do miocárdio. Quanto aos testes provocativos, o mais utilizado e o melhor de todos é o teste ergométrico na esteira. Não se inventou nenhum teste provocativo melhor do que o teste ergométrico. Embora ele não nos dê imagens, ele nos dá a resposta na maioria das vezes dos pacientes. Apenas pacientes que têm alguma contraindicação, por exemplo, tem um reumatismo, tem um problema articular qualquer, ou está em uso de certas medicações que vão dificultar a interpretação, esse sim nós vamos fazer testes provocativos mais sofisticados em termos de tecnologia. Então, nós temos aqui um exemplo típico, um teste ergométrico na fase ainda de repouso. Durante o esforço, o infra importante de segmento ST, nos caracterizando, e provavelmente nesse momento o paciente vai ter dor no peito, ou não, mas vai nos caracterizar o episódio isquêmico desse paciente e o diagnóstico, então, fica confirmado. A cintilografia miocárdica de esforço e repouso, feita conjuntamente com o teste ergométrico, o que nos vai dar, além do aspecto eletrocardiográfico, vai nos dar também a imagem cintilográfica, também é extremamente útil. Nesse exemplo aí, nós vemos aqui a fase de esforço, por exemplo, onde está branquinho é onde o sangue está chegando. Então, na fase de esforço, você vê que na parte superior dessa bolinha está tudo azul. Significa que não tem nada azul, que onde está tudo azul é porque não está chegando sangue. Mas quando esse paciente entra em repouso, na fase de repouso, o sangue volta e parece uma bolachinha, fica completa. Então isso mostra que essa parede do coração, ela não recebe o sangue suficiente durante o esforço. Está feito o diagnóstico de doença coronariana. É um exame também bastante confiável e bastante solicitado pelos cardiologistas. Outro teste provocativo, feito com uma certa frequência, é a ressonância magnética com dobutamina. Então, através da ressonância, injetando-se dobutamina, avaliando os pacientes antes da dobuta e depois da dobuta, nós vamos ver uma modificação pelo efeito inotrópico da dobutamina, vamos ver uma modificação da contratilidade. Se uma determinada parede está isquêmica, ela não consegue aumentar a sua contratilidade e isso nos faz o diagnóstico, então, de isquemia miocárdica naquele momento. O eco de estresse é o outro teste ergométrico, que pode ser feito também após um teste ergométrico simples, superadjuntado a um ecocardiograma, que também vai nos mostrar problemas na contratilidade durante o esforço.
O eco de estresse com dobutamina, ao invés do paciente fazer o esforço na esteira, que é o ideal, ele vai fazer o esforço através da dobutamina, aumentando o inotropismo do seu ventrículo esquerdo. E aí nós vamos ver desde antes da injeção até na fase de maior injeção, uma diferença. No caso aqui normal, aqui nós vemos o ventrículo contraindo daquela maneira. Após a ação inotrópica da dopamina, a contração é mais poderosa. Então, se uma determinada região não aumenta a contração, tem isquemia ali. É o que eu já acabei de falar, mostrando aqui antes da injeção da dobutamina e aqui no pico, então nós temos ali claramente um aumento da contração. Vamos falar agora dos exames invasivos, que são exames que nós temos a obrigação de evitar ao máximo. Nós não precisamos de exames invasivos para o diagnóstico de uma doença coronariana, na maioria dos casos. Com a anamnese bem feita desse paciente e com os testes não invasivos, nós temos condições de fazer o diagnóstico em 98% dos casos. Mas em 2%, nós vamos depender da alta tecnologia e vamos fazer os exames invasivos. O exame invasivo mais realizado e o mais conhecido é a cineangiocoronariografia. Aqui está uma fotografia de uma sala de hemodinâmica, o paciente sendo submetido a um cateterismo. E aqui nós vamos ver o catéter entra retrogradamente, na maioria dos casos, pela aorta, desce a crosta da aorta e vai ser encunhado na coronária direita ou esquerda, nesse caso na coronária direita, e é injetado então um contraste que vai mostrar o trajeto do sangue tingido por esse contraste e nós vamos poder ver se existe alguma obstrução ou não. Esse exemplo da coronária direita, está aqui aquele catéter encunhado no ósseo da coronária direita, o contraste é lançado, se mistura ao sangue e nós podemos visualizar todo o trajeto da coronária direita, nesse caso uma coronária direita sem nenhuma obstrução, coronária direita normal. Aqui nós podemos comparar o aspecto de uma coronária direita normal com uma coronária direita com uma suboclusão. No momento em que o contraste é injetado, nós vemos que o contraste ele passa, porém passa com extrema dificuldade, mostrando que nós temos uma placa aterosclerótica ali bastante importante. Coronária esquerda, nós vamos fazer a mesma coisa, só que ao invés de encunharmos no ósseo da coronária direita, nós vamos encunhar no ósseo do tronco da coronária esquerda e o contraste será ejetado a partir daí. Está aí o nosso exemplo verdadeiro, está ali o tronco da coronária esquerda que se bifurca e nós vemos uma descendente anterior limpa e uma circunflexa limpa, enfim, toda a árvore coronariana de esquerda está íntegra, está perfeitamente normal. Então esse é o exame invasivo mais realizado. Uma coronária esquerda normal, essa que nós acabamos de ver, e aqui comparando com uma coronária esquerda com uma suboclusão da descendente anterior. Tá? 99% de obstrução por essa placa aterosclerótica. Então, o diagnóstico da doença coronária é um diagnóstico feito com bastante facilidade, eu diria. Claro que os cardiologistas estão mais treinados nisso, mas os clínicos fazem isso também muito bem. Normalmente se faz, além da cineangiocoronariografia, nós fazemos a ventriculografia esquerda para avaliarmos se há alguma dificuldade de contração do miocárdio. Essa é uma ventriculografia esquerda normal, uma fração de ejeção normal, praticamente todo o contraste que é misturado com o sangue, ele é expulso pela aorta, então é uma cinecoronariografia inteiramente normal. Aí, para a gente comparar uma cinecoronariografia normal com uma cinecoronariografia de um paciente que já teve vários infartos e tem agora uma disfunção grave do ventrículo esquerdo, está lá o catéter, ele injeta o contraste e há muita dificuldade para esse ventrículo contrair. Comparando-se com o aspecto normal, fica muito claro que se trata de um paciente com uma fração de ejeção muito baixa, uma situação muito grave, muito desfavorável. Certamente esse paciente tem um quadro de insuficiência cardíaca. Tem tratamento? Tem tratamento, mas alguns casos são extremamente graves realmente. Um outro caso também
aqui sempre o normal para comparação, e vocês olham que o sangue ele tem uma tremenda má vontade de sair de dentro desse ventrículo esquerdo. Claro que a repercussão hemodinâmica disso para esse paciente é muito ruim, isso é uma situação muito difícil para o paciente. E nós temos mais um exemplo bastante interessante, sempre comparando com a normal. Vocês veem aqui dentro, grudado na parede do ventrículo esquerdo, um trombo ali, por enquanto aderido, mas esse trombo é um trombo pedunculado que, observem bem como ele balança. Numa dessas contrações do ventrículo, a sorte dele é que o ventrículo dele é ruim e quase não contrai, mas no momento em que esse ventrículo se contrair um pouco melhor, então esse trombo vai sair inteiro ou um pedaço dele e vai sair pela circulação sistêmica, provocando isquemia cerebral, infarto cerebral, periférico, enfim, é uma situação sempre extremamente delicada, mas também, quando bem conduzido, esse paciente pode se safar dessa situação. Eu não podia deixar de falar da angiotomografia digital. Esse é um exame que, na minha maneira de ver, daqui a 5 anos, ele vai substituir completamente a cineangiocoronariografia diagnóstica. Para fazer diagnóstico de obstrução coronariana, nós não vamos mais precisar de uma cinecoronariografia. Qual a vantagem? Aqui o contraste, ao invés de você ter que fazer um cateterismo, colocar lá no ósseo da coronária, você injeta o contraste perifericamente e, através da técnica de angiotomografia digital, você faz diagnóstico como de obstrução de artéria descendente anterior com bastante facilidade. Nós ainda não conseguimos ver as partes mais distais das artérias, ainda não tem uma confiabilidade muito grande, mas com toda certeza, com o passar do tempo, com o desenvolvimento tecnológico da técnica digital, nós vamos conseguir fazer diagnóstico de qualquer coisa na árvore coronariana sem invadir o paciente. Não evita que ele leve radiação, que ele tenha que receber contraste, mas é uma situação bem melhor do que um cateterismo.